Hoje Deus me deu uma palavra para trazer para o meu coração e o coração de todos vocês. Ela me disse que o tema estava no Salmo 91. Ela não falou do versículo 7, né? Mas quando ela falou isso, eu disse, pronto, eu vou estudar o Salmo 91 todinho, que ele todinho vai dar uma mensagem, né? Que é lindo e grande. Mas tu acredita que Deus não deixou eu sair do primeiro? Glória a Deus. Foi, eu disse, meu Deus, vai ficar só no primeiro mesmo. Mas vamos lá. Aprender o que o Senhor me ensinou. O Salmo 91 e o verso 1. O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente. Nesse primeiro versículo, Deus começou a me mostrar algumas coisas que eu nem entendia, mas vamos entender e aprender. Na presença de Deus, quando estamos na presença de Deus, existe um lugar que não é físico, não é esse templo, não é a minha casa. É um lugar espiritual, na presença de Deus, que eu posso me esconder. Este lugar, ele não é acessado com o meu corpo físico. Não. Ele é acessado com o meu corpo espiritual. Quando falamos de corpo espiritual, talvez se pareça uma escola bíblica, mas eu quero que vocês aprendam o que eu aprendi. Quando a gente fala de corpo espiritual, estamos falando de alma e espírito. Então, eu acesso a este lugar, esse esconderijo, com o meu corpo espiritual, a minha alma e o meu espírito. Porém, os benefícios deste lugar de esconderijo, eles se estendem ao meu corpo físico. Ele diz uma coisa aqui: para que eu tenha acesso a esse esconderijo, primeiro eu tenho que reconhecer que Deus é o Altíssimo. Aí o que eu entendo? Que infelizmente as pessoas que ainda não reconhecem Deus como Altíssimo não acessam a este lugar. Então, é privilégio de quem? Nosso. Que coisa linda, vou dizer. Este lugar, este esconderijo, é privilégio teu. Nosso. Aleluia. O que é o Altíssimo? Quando falamos sobre Altíssimo, é alguém, um ser mais elevado. Não é é o ser mais alto. Vou dizer de novo para a gente dar um glória. O Deus que eu escolhi servir, que eu reconheço como Deus da minha vida, Ele é o mais elevado. Ele é o mais elevado. Não tem nada, nem ninguém que se compare ao teu Deus. Aleluia. Aleluia. Por isso que ele diz assim para os servos dele: olha, Moisés, quando o pessoal estiver questionando, tu diz assim: ele mandou dizer que ele é o eu sou. Ele está dizendo: ei, meu filho, não tem ninguém igual, nem parecido. Aleluia. Não tem nenhum que diz assim, e outro igual? Não tem. Aleluia. O Deus que tu escolheu servir, Ele é o único ser capaz de dizer: eu sou o que sou. Aleluia. Bendito é o nome deste Deus. Lá em Salmo 113, um pouquinho mais para frente,
salmista diz: quem há semelhante ao nosso Senhor, o nosso Deus, cujo trono está nas alturas? Olha o que diz o 6. Ele se inclina para ver o que se passa no céu e sobre a terra. Ele está acima do céu. Aleluia. Se o meu Deus quiser olhar para as nuvens, para as aves, Ele não olha nessa posição horizontal, não. Perceba o quanto teu Deus é. Se o meu Deus quiser olhar para as nuvens, Ele se inclina, se curva. Perceba a grandeza deste Deus. Aleluia, louvado seja o nome deste Deus. O Deus que você serve, meu querido, é grande, é poderoso, é majestoso. Aleluia, merecedor da minha glória, minha aleluia, o meu louvor, a minha adoração, o que eu tiver de melhor, eu mando e dou para Ele, porque Ele é merecedor. Bendito é o nome deste Deus. Vamos lá em Isaías, capítulo 14. Isaías, capítulo 14, do 13 ao 14. Eu disse que dos requisitos para que alguém acesse esse lugar especial, esconderijo de Deus, era reconhecer que Deus é Altíssimo. Aqueles que não reconhecem não acessam. Mas eu pergunto, todos que reconhecem Deus como Altíssimo acessam este ambiente? Não. Nem todos. Isaías 14, 13 e 14. Tu dizias no teu coração, estamos falando do inimigo, eu subirei ao céu acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono e no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Então o inimigo, ele sabia que Deus era o Altíssimo. Ele não tirou o que é de fato de Deus, ele reconhecia muito bem. Mas não é suficiente para estar no ambiente de esconderijo apenas reconhecer que Ele é Altíssimo. Porque o inimigo reconhecia, reverenciava como Altíssimo, porém não aceitava que o Altíssimo fosse superior a ele, né? Ele diz assim: eu vou subir mais alto. Agora eu achei interessante que ele não diz assim: eu vou ser maior que ele, né? E ele já sabia que ele não tinha como ser, era criatura. Ele diz: eu vou ser como ele. Ele pensou desta forma porque ele não conseguiu aceitar que o Altíssimo mandasse, tivesse superioridade sobre ele, sobre a vida dele, sobre a missão dele, ou tudo que ele desenvolvia lá no céu. Muitas vezes nós reconhecemos que Deus é o grande e poderoso, mas nós não aceitamos que o Deus Altíssimo esteja superior às minhas vontades, os meus desejos, a minha vida. Misericórdia, né? Que coisa que não dá para agora, tem que dizer misericórdia. Então não é só reconhecer Deus como Altíssimo para eu chegar no esconderijo, é reconhecer-o como Altíssimo e aceitar a soberania dele sobre a minha vida, sobre os meus pensamentos, sobre os meus desejos,
sobre as minhas escolhas, sobre tudo que eu desempenho nesta vida, eu tenho que ter o Altíssimo mandando em mim. O apóstolo dizia: não sou eu, não vivo eu, não vivo mais não. É Ele que vive em mim. Aleluia. Vamos acessar este lugar, reconhecendo a sua soberania e permitindo que Ele, o Deus soberano, atue sobre a minha vida. Como eu quero, não. Como Ele quer. Aleluia. Bendito é o nome deste Deus. Vamos passar aqui. Ele diz assim, voltando lá para Salmo: aquele que habita no esconderijo. Ele não disse assim, aquele ou o que vai lá no esconderijo e volta, passa um minutinho lá e sai, passa 2 meses lá e sai, passa 1 ano lá e sai. Não serve, não tem proteção. É aquele que mora, que vive, que habita no esconderijo. Ele tem privilégios. Aleluia. O primeiro privilégio, que não vai dar para falar muita coisa, é segurança e proteção. Você e eu, enquanto estivermos neste lugar que cabe a vontade de Deus e o direcionamento de Deus para mim e para a tua vida, teremos segurança e proteção. Segurança e proteção contra o quê? Contra ameaças. Ameaças internas e ameaças externas. Então, nós mesmos, por termos ainda a natureza adâmica, somos a ameaça, produzimos, permitimos ameaças internas, se não estivermos no lugar de proteção. Vamos lá em 1 João. Os irmãos perdoem se não estão dando muita glória, mas a palavra é isso. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Porque muitas vezes Deus fala de forma que a gente precisa até ficar um pouquinho calado para aprender o negócio, né? 1 João, ou primeira epístola, primeira carta de João, o capítulo 2, o versículo 16, ele me apresenta algumas ameaças internas. Ameaças que eu gero contra a minha vida espiritual se eu estiver longe daquele ambiente de proteção. Porque tudo que há no mundo, concupiscência da carne, concupiscência dos olhos, soberba da vida, não vem do Pai essas coisas, elas vêm do mundo. E porque eu e você estamos no mundo, e nós muitas vezes saímos do lugar da proteção, do esconderijo, desenvolvemos algumas dessas ameaças. E o que é concupiscência da carne? Concupiscência da carne são desejos desordenados do meu corpo, desejos pelo prazer, desordenados. Eu tenho prazer em coisas que são malignas e fazem mal ao meu corpo. Eu tenho prazer ou eu busco desejos, coisas de forma descontrolada, que fazem mal ao meu corpo. Exemplo, a luxúria sexual, a sexualidade. Talvez esteja forte a palavra, mas é isso que Deus me orientou. Quando eu
saio daquele lugar, abandono aquele lugar de proteção, eu passo a ter essas ameaças em minha vida. O meu corpo fica desejando coisas que não seriam para a minha vida cristã. Aleluia. Precisamos estar vigilantes. Aleluia. Não é apenas reconhecer que Ele é o Altíssimo. É preciso ter Ele como o Altíssimo sobre a tua vida. Para que essas ameaças, ainda que surgem, porventura venham surgir, eu faço como o apóstolo. Todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo me convém. Consciência dos olhos. Busca desordenada por bens materiais. Perceba que sempre ele fala de uma coisa desordenada, de uma coisa exagerada, fora de controle. Busca por bens, por riquezas, por posse. Tem a ver com o quê? Com aquilo que eu vejo. Tudo que eu vejo eu quero. Tudo que eu vejo em alguém eu quero também. Não podemos ter esse desejo desordenado. Não. Porque a própria Bíblia diz assim: ei, esteja satisfeito com o que Deus lhe deu. Aí Paulo, para me ferir, ainda diz assim: eu sei ter escassez e sei dar glória na escassez. Eu sei também ter bonança e ter glória na bonança. Por todas essas coisas, aleluia, eu posso passar, porque Ele está comigo. Quando ele diz isso, posso todas as coisas em Cristo, ele está dizendo: eu posso não ter e posso ter além do que eu preciso, e posso nem ter o básico, mas eu sei passar por todas essas coisas e dar glória a Ele. Aleluia. Bendito é o nome deste Deus. Vamos ungir os nossos olhos espirituais, para que não sejam os meus olhos ameaça para a minha vida espiritual. Aleluia. O último é soberba da vida. O que é a soberba da vida? É o orgulho, é a ostentação, é a busca por status, é a busca por reconhecimento humano. Aleluia. Paulo diz: eu vim agradar a Ele. Louvado seja o nome deste Deus. Não importa se o mundo está lhe reconhecendo, lhe aplaudindo, dizendo que você é bom, é esperto. Não, faz o melhor para Ele. Essa soberba, essa busca por coisas terrenas, deixa para aqueles que estão lá fora e não têm o que você tem. Aleluia. Busca por poder. Tudo isso representa ameaças internas geradas dentro de mim, se eu não estiver naquele lugar de esconderijo e proteção. Temos ameaças externas, é mais fácil de entendermos. 1 Pedro, vamos ler 1 Pedro, capítulo 5 e versículo 8. Sede sóbrios, seja vigilante, porque o diabo, o que é teu adversário, ele anda em derredor, como um leão rugindo, procurando alguém para devorar. O inimigo, ele não se cansa. Eu me canso, você se cansa. A gente tem momentos de estar querendo só uma rede, mas o inimigo não, ele não se cansa. Ele trabalha todo instante, só esperando a brecha e a oportunidade que você pode dar para ele entrar e fazer o que ele quer fazer.
a vida dos teus, a vida dos teus familiares. Ele disse, Pedro, vigia, seja sóbrio, esteja atento, observando. Aleluia. Para você não ser pego de surpresa pelo inimigo da tua alma. Enquanto eu estou naquele esconderijo, o inimigo, ele não consegue acessar, porque ele já saiu de lá. Essa presença não é mais lugar acessível para ele, é só para mim e para você. E quando eu estou lá, eu estou bem protegido pelo Senhor, por aquele que é alto. Se eu sair de lá, eu perco esta proteção. Mas eu quero perguntar uma coisa. Se nós estamos no esconderijo de Deus, poderemos sofrer ameaças internas? Sim, se eu sair fora. Enquanto eu estou lá, eu estou debaixo da vontade de Deus, da direção de Deus, eu estou na presença de Deus. Enquanto você está na presença de Deus, você está satisfeito. Você não vai ter essas concupiscências como tentações na tua vida. Então, enquanto eu estou no esconderijo, eu consigo, com a ajuda do Espírito Santo, dizer não às ameaças internas. Mas aí eu pergunto outra coisa. Se estivermos nesse esconderijo, nunca eu vou sofrer um ataque do inimigo? Sim, poderemos sofrer. Mas se o Altíssimo pé, tem diferença, não tem? Ele pode estar ao derredor, buscando a oportunidade, mas ele só pode tocar em você enquanto você está naquele lugar, se o Altíssimo permitir. Aleluia. Aleluia. Vamos lá. Quem foi que aconteceu isso? Eu já estou quase terminando. Jó. Este homem estava debaixo da proteção de Deus. Ele era tão abençoado, ricamente por Deus, de todas as formas e maneiras, que chamou a atenção do inimigo. E Deus, não para castigar Jó, não porque queria ver Jó da forma que Jó veio a passar sofrendo, mas Deus tinha um propósito. Então, todas as vezes que você estiver na direção de Deus, ali no lugar do esconderijo, mas se Deus permitir o inimigo lhe tocar, não é apenas para ferir nem machucar, é porque Deus tem um propósito com você na tua vida. Deus provou para o inimigo que Jó não era fiel a Deus porque era o mais rico da região. Jó não era um homem apenas abastado, um homem que tinha posses, não. Jó era o mais rico. Dá para imaginar? Depois tu diz aí quem são o povo mais rico que tem. Aí tu imagina aquele cara mais rico que vem na tua mente. Era estilo Jó. Não era qualquer um. Mas Deus queria provar para o inimigo e para o próprio Jó que a fidelidade dele não dependia do que ele possuía. Glória a Deus. Grande Deus. Deus maravilhoso. Ainda que Deus permita que você venha perder bens, riquezas, posses, não é para te ferir nem te machucar. É para provar para o inimigo e para você mesmo que a tua integridade e fidelidade não depende das coisas. Tem um cantor que disse: você perdeu tudo, mas não perdeu a fé, não perdeu nada. Glória a Deus.
Danai eu sou. Às vezes nós pensamos que só temos a proteção, o cuidado e a mão de Deus enquanto tudo está dando certo e vai bem. E não é assim. Deus também permite que passemos ou venhamos passar por momentos de escassez. Mas eu preciso saber que no momento da escassez tem a mão poderosa de Deus. Aleluia! Talvez Jó não entendesse muito bem o que estava passando, mas a sua fidelidade a Deus, aleluia, não foi quebrada nem manchada. Aleluia, a aliança que ele tinha com o Senhor. Bendito seja o nome deste Deus. Alguém que está do seu lado, como estava do lado de Jó, aí diz assim: eu não acredito, você só pode estar pecando. Confesse esse teu pecado. Se isso está acontecendo na tua vida, se veio isso sobre a tua vida, escassez, saúde que não está muito bem, família desregrada, tem algum pecado aí, tem alguma coisa errada. Esse é o primeiro pensamento daqueles que estão ao teu redor. Aconteceu com Jó do mesmo jeito. Eles diziam muitas coisas que Jó poderia ter feito, aleluia, mas não foi o motivo. Jó era íntegro, aleluia, e fiel ao Senhor. Bendito é o nome deste Deus. E ele passou por tudo aquilo, mas Deus chegou, aleluia, no tempo dele. Aleluia, Deus queria mostrar algo para Jó que ele não conhecia. Aleluia, bendito é o nome deste Deus. Glória a Deus. Às vezes Deus quer apenas que você mergulhe um pouco mais. Glória. Deus quer às vezes que você apenas entre mais em sua presença. Não é que Deus tenha prazer que você esteja sofrendo. Porque alguém lá fora não entende, nem vai entender nunca. Porque as coisas que é para o espiritual, o carnal não consegue compreender. E às vezes tem carnal aqui dentro também, que não entende. Aleluia, bendito é o nome deste Deus. E Jó poderia dizer: eu não estou entendendo, mas eu sei em quem eu tenho crido. Não estou entendendo o porquê, nem para quê, nem como foi tudo isso, mas eu escolhi servir, honrar com as minhas posses, a minha vida. Ele adorava a Deus até pela vida dos filhos. Ele prestava sacrifícios ao Senhor até se os filhos tivessem pecado, nem era ele, mas ele tinha tanto cuidado em honrar ao Deus que ele servia, que ele não só prestava atenção na sua vida, ele ficava olhando também a vida daqueles ao seu redor. A vida também da minha família é minha responsabilidade. A minha sua. Não esteja satisfeita em vir apenas somente você para a casa do Senhor. Não se satisfaça com isso. Passe a chorar. Passe a sacrificar ao Senhor pela vida da tua família. Não queira estar você apenas no esconderijo. Queira teu pai, tua mãe, teu filho, tua filha, teu marido, teu vizinho, teus irmãos. Queira
choro, para ver os teus na casa do Senhor. Deus chega ao tempo de restaurar a vida de Jó. Restaura a sua saúde, restaura a fé da sua esposa, que não conseguia mais ter fé no Deus que permitia tudo aquilo, mas Deus sabe restaurar vidas. Restitui tudo que ele perdeu, tudo que ele perdeu, Deus restitui. Aleluia! A sua família também é restituída. Aleluia! Deus permite que o inimigo leve, mas no tempo de Deus tudo será restituído. Mas tem um segredo para tudo ser restituído. Jó não blasfema. Jó não blasfema. Jó não murmura contra o seu Deus. Jó não nega a sua fé no Deus que ele servia. E Deus só observava e se alegrava em ver a posição do seu servo em meio àquele caos. Porque o meu Deus, ele se alegra em vermos em sua casa, enchermos a sua casa. Mas o meu Deus muitas vezes quer ver o meu comportamento no caos. Deus quer ver como eu me saio na frente daquela ruma de falsos profetas. Se eu vou temer, se eu vou negar o nome dele, se eu vou rir do que eles estão fazendo para que eu me sinta à vontade com eles. Não. Você pode estar sozinho como o profeta Elias e 450 profetas e falsos profetas. Aleluia. Mas Deus está olhando para você. O seu comportamento. Aleluia. Lembra daqueles 3 jovens? Ele disse assim: ei, eu não sirvo a você não, meu filho. Nabucodonosor, não é você que eu sirvo. Eu escolhi servir o grande. O alto disse: e se ele quiser, ele me livra. Se ele não quiser, não tem problema. Eu continuo servindo. Se Deus fizer, e se ele não fizer nada, ele continua. E muitas vezes é nesse momento que Deus quer ver o que tu vai dizer, como é que tu vai se posicionar quando tiver aquela ruma de falsos profetas esperando você vacilar, esperando você estar junto com eles. Eita Jesus. Sai da roda dos escarnecedores. Saia da roda daqueles que não servem ao mesmo Deus que você. Aquelas risadas não é para você não. Ele tem outra coisa para você, meu filho. Mas para que ele revele, ele quer ver a tua posição.
Jó 42:5. Ele disse assim, Jó. Ele está falando para Deus. Ele diz: eu te conheci, Deus, só de ouvir falar. Alguém falou para mim sobre as tuas obras poderosas. Alguém falou para mim do que o Senhor fez no Mar Vermelho, no deserto, daquele pão, daquelas águas que saíam da rocha. Eu criei e estou te servindo. Eu só lhe conheço porque alguém pregou e eu ouvi atentamente. Mas agora, depois que eu passei todo esse vendaval tremendo, terrível e horrendo, ele diz assim: mas agora os meus olhos te veem. Sabe o que Deus estava dizendo para Jó? Ei, eu quero mais intimidade. Eu não quero que você fique sabendo de mim, porque alguém mandou dizer, alguém me falou. Foi um terceiro que intermediou a nossa amizade. Não, Jó, eu quero ser seu amigo particular. Jó, eu quero agora falar com você. Jó, eu quero agora ter experiências com você. Chega dessa intimidade que não é intimidade. Chega dessa distância de Deus e servo. Só fala com ele como se ele estivesse tão longe, ó Altíssimo, como aquele homem que se ajoelha e ali ele começa publicando e o fariseu, né? Aí o fariseu diz: porque o Chuchu, olha, meu Senhor, aquelas palavras tão lindas, mas tão distantes e tão vazias de intimidade. Vem o publicano e diz: perdoa. Não poderia nem estar aqui. Eu tenho tantos pecados, eu tenho tantas fragilidades, eu nem jejum, ele não dá o dízimo como esse homem, mas olha para mim. Aí Deus se interessa por aquela oração, porque Deus não precisa de servos distantes que olha para ele como um general de guerra que ele é, mas que ele não pode se aproximar. O meu Deus, ele sempre desejou, sempre quis ter intimidade com a raça humana. Tu lembra de Adão? Quando ele criou Adão, ele visitava Adão uma vez no ano, uma vez no mês. Não, era todo dia, na virada do dia, na tarde, porque Deus disse assim: eu fiz esse ser chamado de ser humano porque eu quero relacionamento, eu quero amizade com ele. Então quem está no esconderijo é porque tem amizade. Aleluia. Jó tinha toda a proteção necessária, mas faltava um nível de intimidade maior. Busque no Senhor mais intimidade. Não queira conhecer o Senhor só aqui nessas cadeiras. Não. Só
dizendo assim: eu errei, eu pequei, eu reconheço, o profeta já veio aqui, passou na minha cara. Mas se o Senhor quiser colocar a tua mão sobre qualquer outra coisa, tu pode colocar. Agora, na minha amizade, na minha amizade, na minha intimidade, não mexe não, Senhor. Não retiras de mim o teu Espírito. Aleluia. Amados, se aprendermos a viver debaixo da vontade de Deus, da presença de Deus, do esconderijo de Deus, quando a gente colocar o pé fora um tantinho, um pouquinho, a gente sente falta. Falta de quê? Da presença. Aleluia. Moisés está lá com aquela carrada de gente, é milhões, eu não sei nem quantos são. Milhares de gente ali com Moisés. É muita gente ali para estar do lado dele. Ele não poderia se sentir só, que é gente demais batendo nele. Mas ele diz assim: eu não vou, eu não saio, se a tua presença. Ele poderia dizer: aqui tem profeta, aqui tem outros levitas, sacerdote, Arão, tem Miriam que toca. Não é suficiente. Eu estou arrepiado de muita gente. Não é suficiente. É suficiente se tiver a presença. A presença. Aleluia. Que eu e você vivamos, procuramos a viver com as lições que estes homens nos ensinaram. Eu não vou arredar o pé daqui. Eu não vou tomar esta posição, nem esta decisão, se tua presença, não for, não me orientar. Aleluia, bendito é o nome deste Deus. Aleluia. Voltando só para terminar, já era para ter terminado, né? Aí o irmão não mandou dizer a hora. Salmo 91. Eu ia para a parte B, mas eu conversei demais, não fui? Depois nós vemos as outras partes. Mas ele diz assim: descansa quem habita, reconhece ele como Altíssimo, está no esconderijo, descansa na sua sombra. Ai, como é lindo isso. Eu não sei muita coisa, mas eu estudei para ensinar a vocês e passar para vocês. A sombra, ela só existe quando tem a luz do sol. Aí um objeto opaco, que não é transparente, ele bloqueia a luz solar. Então esse objeto bloqueia a luz solar e produz a sombra. Mesmo que eu esteja lá no esconderijo, haverá momentos que eu vou estar aqui na luz do sol, numa temperatura altíssima. Essa temperatura me incomoda, me estressa e causa danos. Vocês estão entendendo? Não vou dizer muitos detalhes. Mas quando este sol que está aqui me deixando numa situação difícil, muito calor, muito estresse, aí Deus diz: espera aí, eu vou bloquear a luz que está lhe estressando. Ai, é lindo isso. Oh, meu Deus. É como se ele estivesse dizendo: tu está no esconderijo, mas vai ter momentos que vai ter a luz lhe incomodando. Mas quando a luz estiver lhe incomodando muito, eu sou a tua sombra. Aleluia. A sombra, quando eu estou lá no sol, eu procuro uma árvore, né? Para me esconder do sol, do calor. A sombra, ela diminui a temperatura desagradável e torna o ambiente agradável. Meu Deus, isso aqui é forte, não vai dar dizer muita coisa. Vou tentar dizer bem ligeiro, tá certo? Desculpa aí, não tem. Eu estou na minha casa, eu estou no esconderijo, mas lá em casa tem um ambiente tão pesado, tão desagradável. Oh Deus, eu sinto isso, sabia? E de repente
A sombra é um refúgio. E quem está no esconderijo, ele diz aqui, e desfruta da sombra, descansa. Aleluia. Descanse. Descanse. Porque tem um Deus que tem um